Aí, continuação, gente, da história. Aí ele foi, gente, ele foi pra reunião. Vou contar pra vocês primeiro eu em casa e depois o que aconteceu na reunião e o depois, tá? Pra vocês entenderem por partes. Eu em casa. Ele foi, eu fui arrumar a mesa que a gente tinha tomado café. Na verdade, eu nem consegui tomar café e nem comer. Eu achei ele bem estranho, porque ele tava bem apreensivo, assim, sabe? Andando pra um lado, andando pro outro. Fiquei tipo assim, mano, o que tá acontecendo? Ele não é uma pessoa muito agitada, uma pessoa muito hiperativa. Ele é tranquilão, gente. Ele é zen, calmo, ainda mais que ele... Então, ele é mó paz. Eu que sou mais imperativa, mais pra frente, entendeu? Ele é tranquilo. Por ele, assim, não existe briga nunca. Ele não briga com ninguém. Ele não arruma briga com ninguém. Ele é mó paz, tranquilo. Ele arruma briga uma vez só. Mas, enfim. Aí, eu fiquei assim, né, tipo, pensando. Aí eu, mano, que medo de, sei lá, né, ser uma emboscada do meu irmão pra ele. Será que mesmo meu irmão quer resolver? Mas o meu irmão jamais iria vir aqui na favela fazer isso. Meu irmão jamais iria vir aqui na favela, tipo, né, se arriscar assim. Enfim. Aí ele foi. Aí, gente, começou a passar os minutos. Aí eu mandei mensagem pra Bia. Aí a amiga tá acordada? Ela, tô acordada. Eu falei, você pode vir pra cá, por favor? Ela, ai, amiga, eu tô com o neném e tal. Vem você aqui em casa. Eu falei, tá bom, tô indo. Aí desci pra casa da Bia. Nossa, gente, meu cabelo tá uma merda, né? Eu não consegui lavar ele direito, porque eu tava tomando banho e dando banho na Zoe. Eu não consegui lavar ele direito. Tipo, aqui tá de boa, mas aqui tá muito ruim. Não sei se é porque tá molhado. Gente, passei o secador só na minha franja pra ver se melhora, porque dá na... Ainda assim tá uma bosta, mas ok. Aí, gente, fui pra casa da Bia, que era pertinho de casa, assim, desci. Aí cheguei lá na Bia, eu falei assim, ai, amiga, nem consegui dormir direito e tal. Ela, nossa, amiga, eu também não. Sei lá, tô meio apreensiva, sabe, com essa reunião. Gente, tô tentando arrumar a luz. Consegui. Aí ela, ai, amiga, eu tô meio apreensiva, sabe, com essa reunião. Eu falei, amiga, eu também. E eu quero conversar uma coisa com você. Ela, pode falar, amiga. Eu falei assim, olha, eu não quero que isso abale a nossa amizade, eu gosto muito de você. Só que eu tava conversando com o Lincoln e eu abri o olho dele. Ela, como assim? Não tô entendendo. Eu falei assim, amiga, eu não quero colocar coisa na sua cabeça, eu não quero insinuar nada, então eu vou ser bem direta. Eu acho que o Abner é cagueta. Aí ela, cagueta? Como assim? Eu falei assim, amiga, ele sabe sempre de tudo da outra favela e alguém sempre passa informação daqui pra lá. E ele sempre traz essa informação de lá, então assim, só pode ser ele. E ele é a pessoa que mais anda com o Lincoln, que sabe todos os horários, que sabe com quem ele tá, onde ele tá, o que ele tá fazendo. Então assim, não passa outra pessoa pela minha cabeça além dele. Aí ela assim, amiga, eu posso ser sincera? Eu falei, pode, amiga, pode ser sincera. Ela falou assim, eu não vou opinar, porque eu não coloco a minha mão no fogo. O Abner, o poder, o dinheiro, tudo subiu muito pra cabeça dele. E eu não vou falar pra você, ai, ele não faria, ai, ele não fez. Não tem como eu te falar isso, porque eu não confio nele. Eu não sei se ele é capaz de trair o melhor amigo, então eu não vou te afirmar nada. Mas eu não acredito nele, eu não confio nele, ele mente muito pra mim, ele me engana muito. Ele mudou muito comigo, a gente namora desde a adolescência. E ele mudou muito comigo, ele mudou muito com a mãe dele. Ele era super apegado da mãe, do pai. E ele mudou também, então assim... Nossa, ficou uma bosta. Então assim, eu não sei, sabe, te dizer se eu... Como que eu posso dizer? Eu não sei se dizer se ele seria capaz, mas eu também não posso dizer que ele não seria. Então eu vou falar pra você seguir seu coração, sua intuição, se você acha que ele é, e ele... Eu só não quero que ele pague com a vida, mas se ele tiver que pagar por isso,
Cada um tem o que merece. Eu nunca me meti no solo dele. Ele já fez vários bagulho errado até comigo e eu sempre avisei ele, nunca compactuei. Então, assim, se você e o Lincoln parar de confiar nele, esses bagulho, por mim tudo bem. Eu falei, amiga, você é muito foda. Você é uma mulher, assim, muito foda, sabe? Que eu achei que você ia passar pano pra ele, enfim, ficar do lado dele. Porque, querendo ou não, igual minha cunhada, né? E as meninas já tinham ido embora, a Cici, minha cunhada. Falei, igual a minha cunhada. Ela, querendo ou não, quando aconteceu tudo que aconteceu, ela ficou do lado do meu irmão. Ela não ficou contra mim, mas ela ficou com ele, né? E então, essa sua atitude mostra o quanto você é uma pessoa boa, você é uma pessoa honesta. Eu não quero que você se sinta mal, eu não quero insinuar nada. Então, assim, eu não vou tocar nesse assunto com você. Eu também não vou me meter. Eu só dei um toque nele mesmo e ele vai atrás por conta própria. Se ele quiser, se ele não quiser também, eu não vou me meter, sabe? Eu quero só que eu e ele trabalhem, enfim. Gente, nessa hora, me deu um aperto no coração tão grande, que eu comecei a ter uma ansiedade, assim. Eu falei assim, nossa, eu tô sentindo uma sensação ruim. Tô sentindo um aperto no meu coração. Ai, amiga, eu também. Aí eu falei, nossa, será que eu ligo pra ele? Aí ela, vou mandar mensagem pro Abner. Aí ela mandou, e aí, amor? O irmão o irmão da Vitória já chegou, o fulano? Aí, o João, né, já chegou? Aí o Abner não respondeu. Aí eu mandei também pro Lincoln. E aí, o João chegou? Não respondeu também. Aí eu comecei a ficar apreensiva. Aí eles devem estar conversando, né? Porque agora já é 7h40. Tipo, já tinha passado 40 minutos. Da hora que ele saiu de casa, até a hora que eu cheguei nela, até a hora da conversa e tal. Gente, quando foi 8h03, começou o barulho. Começou o barulho. Tipo, muito alto, muito alto. A gente se abaixou, ela tava com o filho dela. Ela tem um balcão na casa dela. Ela tava com o filho dela no colo, colocando leite na mamadeira pro filho dela, que o filho dela tinha acordado. E nisso começou o barulho e ela se abaixou do balcão. Eu tava de frente pro balcão, eu corri pra trás do balcão, me abaixei junto com ela. E eu falei assim, amigo, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ela, calma, amiga, calma, não se precipita. Às vezes eles acabaram descobrindo que seu irmão saiu, não se precipita, não vai acontecer nada, calma. E ela tentando acalmar o filho dela, acalmando eu. Ela morou na favela, então ela era mais acostumada com isso. Aí ela, calma, amiga, calma, e já começou a chorar, e eu chorar também. Aí eu, meu Deus, amiga, meu Deus do céu, será, amiga? Será que é a polícia? Será que não é eles, amiga, brigando? Sei lá, ele tentando tomar um morro. Não sei, amiga, eu vou lá. Ela, não, você não vai. Eu falei, amiga, eu vou. Ela, não, você não vai correr risco de vida. Eu falei, eu não quero saber, eu vou ir atrás deles. Aí, gente, beleza. Eu saí, os barulhos acontecendo, eu falei assim, amiga, você não sai de trás desse balcão, fica aqui. E aí a casa dela era um pouquinho mais próxima à ponta do morro. Aí eu saí assim, eu já vi os moleques passando, né, correndo assim. E aí eu assim, gente, o que tá acontecendo? E ninguém me respondia, só passaram correndo. E eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não sabia se era a polícia, eu não sabia se era eles, eu não sabia se era meu irmão, eu não sabia se era outra pessoa, eu não sabia. Aí, gente, eu peguei, nervosa, me tremendo, comecei a descer assim pelos escadão. Eu não sabia qual era a casa que eles estavam, o que eles estavam fazendo, se era, não sabia nada, então eu só fui. Continuação, gatas da história. E aí eu desci, gente, apreensiva, e aí eu vi a gente se escondendo nos comércios que tinham acabado de abrir vários comércios, né? Eu vi gente correndo, gente entrando dentro da casa, gente se abaixando e, tipo, muito barulho, gente, muito barulho, tipo, pou, 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 pou,
pau, 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 pau. Tipo assim, era um bagulho assim que não parava, sabe? Tipo, era a mesma coisa acontecendo, só que barulhos diferentes, tipo, vindo de um lado e vindo de outro, sabe? Dois lados de barulho. Era tipo assim, dois lados acontecendo, sabe? Barulho muito alto. E aí eu vi assim de longe a Cida. A Cida, aquele dia, ela ia lá em casa. Então ela tava subindo pra casa. E eu vi ela na frente de uma tenda, assim, sabe? Tipo, que tinha uma tenda, não, um toldo. Tinha um toldo, assim, e aí tinha uma árvore na frente, ela tava atrás dali. E eu vi ela e eu atravessei a rua, fui até ela. Aí eu, Cida, o que que tá acontecendo? Ela, não sei, eu não sei. Eu sei que o meu filho, na onde meu filho tá? Aonde o Lincoln tá, filha? Me fala, me fala. Aí eu não sei, eles saíram pra conversar, o que que tá acontecendo? Aí uns molequinho bem pequenininho, passou correndo assim, correndo, gritando, polícia, polícia. E eles não sabiam também o que que era, mas eles passou gritando isso, então o meu desespero foi maior ainda, porque eu pensei, eu não sabia como que era que acontecia, então pra mim eles iam chegar e acabar com todo mundo, sem querer saber quem era inocente ou não era, entendeu? Eu nunca tinha passado por isso, né, gente? Então eu não sabia o que ia acontecer. Então, gente, eu entrei em desespero. Eu entrei em desespero. Eu falei, não, 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 não é possível, não é possível, Deus, não, não. Aí ela, filha, vamos tentar ir pra sua casa. Eu, não, não vou, tenta ir você, eu vou ir atrás deles. Ela, não, filha, vamos pra casa. Eu falei, Cida, eu não vou. Ou você fica aqui e você se abaixa, ou você vai pra casa sozinha. Só que toma cuidado. Porque na onde a gente tava na rua, a gente tava tomando cuidado, mas o barulho ainda tava longe, sabe? Tipo, não era ali, sabe? Então, se eles ainda não tinham conseguido invadir. E se era eles trocando, eles estavam trocando lá embaixo. E aí, beleza, eu falei pra ela, sobe antes que eles subam, sabe? Antes que venham pra cá, porque os moleques tava descendo. Sem saber, ou sabendo ou sem saber, eu não tinha informação do que era. E aí ela, filha, não vai, por favor. Eu falei, Cida, eu vou ir. Aí, beleza. Dei um beijo na testa dela e saí, gente, tremendo as minhas pernas, me tremendo todinha, assim, nervosa. Saí descendo pelas ruas, assim, tipo, tava um breu, porque tava nublado. Lembra que eu falei pra vocês que o dia do baile já tava nublado? Nesse dia tava nublado, chuviscando. Ainda não tava chovendo muito, mas tava chuviscando. Eu descendo, assim, pelas ruas, nos becos, assim, entrava em um beco, entrava em outro, e via gente correndo, via gente entrando nas casas, comércio fechando e o barulho rolando. Teve uma hora que o barulho parou e eu já tava perto da ponta do morro. Teve uma hora que o barulho parou. E aí, nisso, quando eu cheguei, assim, na parte onde vocês tá perto de sair do morro, tem tipo um córrego, aonde você entra na favela, tem um córrego bem do lado, assim. E aí eu fui pelos becos e eu saí nesse córrego. Então, tipo, eu saí aqui e a entrada da favela era aqui. Tava lotada de... E aí eu falei assim, eu não vou conseguir passar por ali, né? Se eu passar por ali, eu vou arriscar minha vida. E eles não estavam tentando entrar por esse córrego, que era os becos. Só que ali já tava um monte de polícia, tipo assim, já tava cheio. Eles não estavam tentando entrar por ali, eles estavam tentando entrar por aqui. Por quê? Porque o barulho tava vindo daqui, entendeu? O barulho não tava vindo daqui. Só que na hora que eu dei de cara, assim, já tinha a polícia, tipo, do meu lado, assim. Aí falou assim, volta, 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 se esconde, vai, 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 vai. E, tipo, mandando a gente voltar, não era só eu. Tinha gente que tava indo trabalhar, tinha gente que tava indo pra escola. Ali, as peruas fica ali, os ônibus fica ali. Os táxi, os Uber, as motos, os mototáxi fica bem ali, porque ali é a entrada. Chegou ali, você só sobe de moto, carro não entra mais. E aí eles, vai, 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 volta, 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 e tipo, todo mundo assim, sabe? E eu assim, meu Deus, cadê os meninos? Aí, gente, eu apreensiva, passando mal, aí eu avistei o Zezinho, que era um dos amigos dele. E aquele amigo dele que eu falei pra vocês, o Zezinho que era marido da Aline. A Aline também tava com a gente na festa e tal. E aí, outro amigo dele que era o recém-casado, o recém-solteiro. Então, eles estavam juntos, só que eles estavam sem nada.
sem nada que eu falo. E aí eles estavam, tipo, subindo um beco assim, sabe? E aí eu segui eles. E nisso que eu segui eles, eu cheguei numa parte assim que estavam uns moleque que era conhecido do Lincoln. Inclusive um dos meninos que eu coloquei na parede, que ele era novinho. Quando eu cheguei, os moleque tava tudo, né? E eu, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Cadê o Lincoln, gente? Cadê o Lincoln? Ele falou assim, olha, a gente não sabe onde ele tá. Aí eu falei assim, mas o que tá acontecendo? Falou assim, cunhada, vai pra casa. Eu falei assim, gente, me fala o que tá acontecendo. Cadê o Lincoln? Cadê o Abner? Cadê o meu irmão? Só tá vocês aqui, vocês não tava junto? Não, a gente não foi convocado pra reunião. Só tava eles. Eu falei assim, só tava o Lincoln, o Abner. Eu já me tremendo toda. Só tava o Lincoln, o Abner, o meu irmão e os caras do meu irmão. É isso que vocês estão me dizendo? O Lincoln foi sem ninguém. Eles, sim, cunhada. Ele não chamou a gente. Eu falei assim, não é possível que ele foi tão burro assim, que ele foi burro. Era uma emboscada pra ele, esse idiota. Como que ele pode acreditar? Eu falei, não é possível, gente. Como que ele pode acreditar? Como que ele vai sem ninguém acreditando, confiando, depois de eu falar do Abner, no Abner? Ele só levou ele de amigo, confiando no meu irmão, nos anos de amizade. Aí, beleza, gente. Aí eu falei, não, eu vou atrás dele. Aí comecei a andar pela favela. E aí, tipo, tendo trocação, sabe? Porque era junto com os caras do morro, junto com os polícia, tipo assim, tava tendo trocação. E eu, nisso, procurando o Abner. Gente, eu tô descendo o beco, assim, eu saí de lá, tipo, com a minha cabeça a milhão. Falei, vou atrás. Gente, eu descendo, assim, ó, quando eu chego, eu, tipo, parei, assim, ó, no meio das balas, passando. Quando eu olhei, eu vi no beco o meu irmão e o Abner atrás do meu irmão. E o meu irmão olhava assim, tipo, pros policial. E o Abner vinha e, tipo, meio que dava cobertura, podemos dizer assim, e fazia também. E os moleque. Eu não vi o Lincoln. Eu não vi o Lincoln. Eu sei que nessa que o meu irmão fez assim. Gente, eu tava parada no beco, tipo, os policiais não conseguiam me ver. E eu parada aqui. E eu vendo aqui. E eu não podia fazer nada. Eu não podia, tipo, ir pra frente, eu não podia voltar, eu não podia gritar, eu não podia fazer nada. Porque eu não podia confiar neles também. Eu não sabia o que eles estavam fazendo. Eu sei que nessa, que o meu irmão, ele tava, tipo, fazendo assim pra ele conseguir vir pra cá. E entrar no outro beco, provavelmente. Porque nesse que ele tava, a polícia já tava entrando. A polícia já tava invadindo e ele tava correndo. Gente, na hora que ele fez assim, ó, foi na testa. Não teve o que fazer. A gente não teve o que fazer. Foi direto na testa dele. Ele caiu assim no chão. E aí, nisso, o Abner continuou. O Abner passou por cima dele, conseguiu entrar no outro, sabe? Os caras continuou. E deixaram ele lá. A polícia começou a se aproximar. Aí olharam assim, né? Alguns policiais passou por ele pra poder continuar, né? Aí nisso, o Abner e os caras tava com ele, parou de... Eles começaram a fugir, correr. Só que ainda dava pra trás, mas corria, sabe? Tipo, eles estavam subindo mesmo a favela. Aí iniciou ali no beco, sem saber o que eu fazia, se eu corria, se eu acudia meu irmão. Eu não sabia o que eu fazia. E assim também não tinha muito o que eu fazer. Porque foi na testa. Não teve o que fazer. Sabe? Eu vi. Foi assim, ó, no meio. Ele caiu na... Continuação, gatas da história. Não teve o que fazer, gente. Eu vi. Foi no meio, assim, ó. Ele caiu. Provavelmente ele morreu na hora. Não teve o que fazer. Eu voltei.
Eu não podia me aproximar, fazer nada, porque eu não podia me envolver, né, gente, em nada. Que eu não tava sabendo de nada. Não tinha... Nem sabia o que tava acontecendo e tava ainda no meio, né, o barulho. Eu só gritei assim, não! E pau! Sabe? Aí eu abaixei assim no chão e comecei a chorar. Aí nisso, um menino que o Lincoln conhecia veio até mim assim, aí falou assim, Vitória, e colocou a mão em mim, aí eu me assustei. Aí ele, vem comigo, pegou minha mão e foi me levando assim, e eu não ouvia e não via nada. Sabe quando você fica em choque? Eu não ouvia e eu não via e não ouvia nada. Eu sei que esse menino foi me levando. Aí chegou numa casa assim, ele falou assim, entra. Aí eu fiquei sem entender. Aí a Cida colocou o rosto assim, aí eu, Cida, você não sabe, meu irmão morreu. Ele apareceu. Eu vi, foi na minha frente. Eu vi, Cida, eu vi. Aí ela, ai filha, eu não acredito. Não acredito. Eu falei, o seu filho tava junto. Ele conseguiu fugir. Mas ele não ajudou, meu irmão, ele não ajudou. Aí ela, ai filha, eu não acredito. Começou a chorar, ela, filha, entra lá dentro. A gente tava no quintal dela. Ela, filha, entra lá dentro, entra. Aí eu fui entrando desnorteada, gente, sem saber o que pensar, sem saber nada, assim. Aí quando eu entrei, o Lincoln tava na sala. Gente, ele tava na sala dela. Aí eu, você tá aqui, cara, você tá aqui. Eu achei que alguma coisa tinha acontecido com você. Eu não acredito. Meu irmão morreu, amor. Meu irmão morreu. Só sabia repetir isso. Ele, amor, eu não tô acreditando. Como que foi isso? Eu tô bem, calma, se acalma. E a Cida, o marido dela, já foi pegando água pra mim. Aí o marido dela falou, eu mandei o meu filho mais novo ir atrás de você, porque a Cida falou que você saiu andando por aí. Aí eu, o que aconteceu? Ele, amor, era uma emboscada pra mim. Era uma emboscada, eles queriam armar alguma coisa pra me pegar. O Abner realmente é o cagueta e eu não tava entendendo nada. Tava tudo confuso na minha cabeça. Eu falei, como assim? Ele é o cagueta? Como assim? Mas ele tava só caguetando, mas ele é amigo do meu irmão. Não, ele se juntou com o teu irmão, eles queriam tomar a favela de mim. O Abner queria ficar no meu lugar, amor, ele queria ficar no meu lugar, eles queriam me apagar, eles iam fazer alguma coisa comigo. Só que quando a gente tava conversando, que eles estavam me chamando de otário, eles deu vários socão em mim, deu vários tapas na minha cara, me chamando de otário, falando que ia me apagar ali mesmo. Quando eu estava fazendo isso, do nada a gente... os moleques chegou lá, dizendo que moiou, cada um correu pra um lado e eu só corri, eles correram pra trocar, né, e eu tava sem nada, amor, eu não levei nada, eu fui de peito aberto pra conversar com eles, pra se resolver, então eu não tô mais mexido com esses bagulho, eu não tô mais se envolvendo com isso, então eu só fui pra conversar na broderagem. E como eu tava sem nada, eu saí correndo. E aí foi quando eu fui pra oficina, meu tio tava lá, eu vim pra casa dele e foi isso. E aí eu mandei os moleque ir atrás de você, né, o filho dele, mandei os moleque ir atrás de você, só que ninguém veio, falou nada, que não sei o que. Como que isso aconteceu com o seu irmão? Aí eu falei, amor, ele tava no beco, aí ele tava com o negócio na mão, apontando, tirando. Quando ele fez assim, pegou na cabeça dele, ele caiu. Aí nisso o Abner aproveitou pra fugir, deixou meu irmão lá. E aí eu não pude ficar lá, não pude falar nada, não pude ir até ele, nada. Aí eu vim pra cá. Como eu vou falar isso pra minha mãe? Aí eu falei, como que eu vou falar isso pra minha mãe? Como que eu vou falar isso pro meu pai? Como que eu vi meu irmão morrer? Aí ele, calma amor, não chora, se acalma, vai tudo ficar bem.
seu irmão escolheu isso, seu irmão escolheu essa vida. E eu chorando muito, nossa, gente, eu fiquei muito mal por eu ter visto, sabe? Por mais que ele fosse ruim, por mais que ele fizesse tudo que ele fazia, ele era o meu único irmão. Minha família. E eu não fui criada com ele, então a gente ficou muito tempo sem estar junto. Talvez se ele tivesse sido criado pela minha avó, seria totalmente diferente também, sabe? A gente foi criado separado. E parece que, tipo, o tempo que eu fiquei com ele, a gente foi uma família muito feliz. Parece que Deus me deu essa oportunidade. Porque ele errou muito na vida dele, mas comigo ele sempre me respeitou, sempre me tratou muito bem. Sempre foi carinhoso. Então eu fiquei muito mal, principalmente de ter visto da forma que foi. Eu não podia ter ele. Foi bem difícil. E aí eu falei pra ele: achei que alguma coisa tinha acontecido com você. Aí ele: não, amor, não aconteceu, Deus me livrou. Quando eles estavam me batendo, eu falei: você tá machucado? Ele: ah, eu tô um pouco. Eles meio que torceu o meu tornozelo, o meu braço tá bem machucado assim. Eu falei: mano, Abner, desculpa, Cida, falar na sua frente, mas eu sabia. E agora, o que a gente vai fazer? Porque se ele fugir da polícia, ele vai ficar aqui na favela. E ele vai tentar fazer alguma coisa com você. Gente, na hora que eu falei isso, eu só ouvi no portão assim: sogra! Ô, sogra! Vem aqui agora! Socorro! E aí a gente saiu desesperado lá pra fora. Era a Bia com o filho no colo. A Bia tava com o filho no colo. Ela falou: sogra, o Abner foi atingido. Aí a Cida já começou a passar mal. Ela: que? Como assim? O meu filho? O meu filho? Meu Deus! E aí eles já entraram em desespero também, né, gente? Foi um desespero que eu senti. E aí a Bia falou: ele foi atingido. Ele tá estirado lá no chão. Ela falou: sogra, ele tá lá estirado no chão. Gente, e quando eu tava na casa da Cida, chegou uma hora que tipo, parou o barulho. Sabe? Parou. E, tipo, 5 minutos depois a Bia chegou lá. E aí ela falou: ele tá lá estirado no chão. Na esquina tal, perto de tal coisa. Aí a Cida saiu correndo. E, gente, quando chegou, infelizmente ele já tava sem vida. Ele também foi atingido. E pelo que eu entendi, não foi nem o... foi na troca mesmo, sabe? Enfim, ele também faleceu na hora, assim, no local. O dele, se eu não me engano, foi no peito. E aqui assim, ó, aqui de baixo. E aqui. O meu irmão, ele já tava no braço de raspão. E, né, no meio da cabeça, da testa. Nossa, gente, a Cida se jogou em cima, assim, do corpo, assim, ó. Nossa, foi uma cena, assim, tão ruim. Ela se jogou em cima, assim, começou a gritar e chorar. E aí as pessoas começaram a chegar perto, os policiais mandando se afastar, se afasta, se afasta, se afasta. E ela gritando: meu filho, meu filho, meu filho. E foi muito triste, muito, muito triste. Tudo assim, sabe? Os dois faleceram no mesmo dia. Não sei nem o que falar. Continuação, gatas da história. E aí nisso, os policiais perguntou que ela era dele.
Eu perguntei do meu irmão, perguntei se o corpo já tinha sido retirado do local. Eles falaram que ainda não, que tava aguardando aquele povo que, tipo, verifica, sabe, o que aconteceu pra averiguar e tal. Enfim, mas quando eu desci mais um pouco, eu tava chorando muito. Eu falei, amor, você pode ir comigo até o local, por favor? Quando eu desci mais um pouco, eu vi, tinha um saco preto em cima assim, sabe? Aí eu perguntei pro policial, eu falei assim, aquele ali é o que foi atingido na cabeça? Aí o policial balançou a cabeça. Eu falei, ele é o meu irmão, moço. Aí o policial foi bem... teve empatia, sabe? Ele falou assim, sinto muito, moça. Eu falei, eu sei que quem escolhe essa vida só tem dois caminhos, né? Ou era isso, ele ia ser preso, enfim, ia acabar lá também pagando pelo erro dele, mas é triste pra gente, né, que ama as pessoas, que ama as pessoas que escolhem essa vida. E a gente paga, né? Junto com elas, a gente paga com a dor, a gente paga com o sofrimento, a gente paga com as orações, com o aflito cada vez que sai de casa, a gente paga junto com a pessoa pelos erros dela, pelas escolhas dela. E agora, como que eu conto pra minha mãe, né? Como que eu conto pro meu pai que o menino dele não vai estar mais com ele? E eu só conseguia pensar em como eu ia contar pros meus pais, porque o meu pai e a minha mãe, a última vez que invadiram lá o morro, que não era este morro, era o outro, que era onde meus pais moravam, minha mãe teve um AVC e o meu pai teve início de infarto, então eu não fazia ideia de como eu ia dar essa notícia pra eles, sabe? E aí o Lincoln falou que ia me ajudar. Primeiro a gente ia em casa, ia pegar nossos documentos, porque a gente ia ter que acompanhar. Eu perguntei pra onde o corpo ia, eles falaram. Eu falei que eu ia pegar a documentação do meu irmão. E aí eu falei assim, eu acho que o melhor jeito é eu não contar. Prefiro que a minha cunhada conte. Aí eu liguei pra minha cunhada, aí a minha cunhada, ai, tá tudo bem aí, eu fiquei sabendo que os policiais invadiu aí e tal, tá tudo bem. Eu falei assim, cunhada, eu quero que você seja forte, eu preciso que você me ajude nesse momento com os meus pais. Aí ela, ai meu Deus, ai não, 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 não. E ela só sabia falar não, 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 não. Eu falei, me ouve. Preciso que você me ajude com os meus pais. Eu não posso perder os meus pais. Você tá me ouvindo? Eu não posso perder eles. Aí ela, não, 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 não. Aí eu falei assim, sim, cunhada. Ele faleceu. Aí ela, não, 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 não. Onde você tá? Onde ele tá? Eu falei, eu tô indo pra aí. Eu só quero pedir pra você, pelo amor de Deus, se acalma e seja... Eu não lembro a palavra que eu usei com ela, mas pra ela não ser... Sabe, pra ela falar de boa com os meus pais. Pra ela contar pros meus pais. Porque eu precisava ir com meu irmão. Ir com meu irmão assim, né? Eu precisava acompanhar pra saber onde ia, pra onde ia, levar os documentos. Enfim, eu falei, eu preciso dos documentos dele, eu tô indo acompanhar o corpo e tal. Aí falei pra ela, nossa gente, eu tô com os negócios aqui no chão e tá me machucando. Aí eu tô tirando os negócios daqui que tá me machucando. Aí eu vi eles colocando dentro do carro. Aí eu vi o chão assim, eu chorei tanto, 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 tanto. E aí a gente entrou no carro, o Lincoln pegou o carro e tal. E a gente foi. E aí, beleza, a gente foi. A Cida foi também, o marido dela foi, o filho dela mais novo, eu e o Lincoln. A gente foi chorando muito, 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 muito. Os policiais tentam acalmar a gente, né? Mas foi bem difícil. E aí
Eu cheguei lá, minha cunhada já tava, minha mãe, meu pai, eles encontraram a gente lá. Fui correndo abraçar minha mãe chorando muito, meu pai chorando muito, mas meu pai ainda tava chorando em silêncio. A minha mãe tava gritando muito, 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 muito. Aquilo acabou comigo, corri até ela. Pedi pro Lincoln ligar pra minha avó, porque minha mãe ia precisar da minha avó. E aí quando a gente chegou lá, o Lincoln falou assim, eu vou ir buscar sua avó, tá bom? Eu falei, tá bom, amor. Aí eu fiquei com a minha mãe, aí eles encaminharam lá. E aí alguém tinha que reconhecer, né? Aí a minha mãe foi... Não, meu pai foi reconhecer. A Cida foi reconhecer o Abner. E aí foi isso, gente. A gente ficou lá chorando muito, todo mundo. Depois a gente foi pra casa. Quando a gente chegou em casa, minha avó tava lá. A gente foi pra casa da minha mãe. Quando chegou lá, minha avó tava lá. Os filhos da minha cunhada ficou com a Cici. E, gente, nesse dia, o marido da Cici não foi porque ele bebeu muito e não acordou. Livramento, né? O ex-marido dela, né? Enfim. E aí a gente ficou na casa da minha mãe. A minha avó tava lá, primeira vez que a minha avó saiu de casa e vai até a casa da minha mãe, minha avó me abraçou. Eu chorei muito. Nossa, gente, quando eu vi a minha avó, eu chorei muito. Muito. Eu pensei, se eu não tivesse ido pra casa da minha mãe, se teria sido diferente. Se minha avó tivesse criado eles, teria sido diferente. Chorei muito, muito. Minha avó falou, não é culpa sua. Eu falei assim, não é que eu tô me sentindo culpada, mas poderia ter sido de outra forma. Eu vi. Eu ter visto piorou tudo, sabe? E aí a minha avó ficou lá consolando a gente, um clima péssimo, né? Aí o meu pai foi resolver os negócios pra fazer o enterro, enfim, o velório. E aí o Lincoln foi em casa pegar roupa pra mim, pegar roupa pra Bia. Gente, a Bia, ela não foi nesse... onde reconhece, porque ela tava com o neném. E nisso tudo, não é que eu esqueci da Bia, mas foi muita coisa, sabe? E aí eu falei pro Lincoln ir buscar ela, pra ela vir pra casa da minha mãe. Da casa da minha mãe, a gente ia, né? Porque ela só tinha ele de família, a família dele, enfim. Aí o Lincoln buscou ela pra ela ir de carro com a gente. E aí, quando ela chegou, nossa, muito triste ver ela com o neném no colo. Nossa, gente. Enfim, vou pular algumas coisas assim, porque é muito triste ficar falando sobre. E aí a gente foi pro velório, fez o velório pra eles dois. Lotou de gente, lotou. Vocês pensam, 2 favelas juntas, né? O que o Abner morava e o que o meu irmão morava. Lotou de gente. Era muita gente. Fez passeata, sabe? O amigo do meu pai fez umas camisetas, assim, com a foto e tal. Fez passeata. Sabe? Quando todo mundo se junta de carro, de moto e fica buzinando e vai até o caminho do... O carro que tava com os corpos indo até o caminho. A gente, meu pai e a minha mãe, deu um caixão e um lugar pra enterrar o Abner, porque a família dele não tinha, então enterrou do lado do meu irmão. E aí o carro onde tava o corpus foi andando, e aí os carros e as motos buzinando atrás, e tipo, um clima péssimo, nossa senhora. Foi muita gente. E aí a Suelen foi também. A Suelen tava grávida do meu irmão. Uma outra mulher que é filha... mãe de um filho dele também foi. A minha cunhada. Então, tipo, tava 3 mulheres lá. Fora as outras amantes. E a do Abner também. E sim, gente.
Continuação, gatas. E sim, o Abner pegava a Suelen, tá? Era a Suelen que passava as informações, tudo. E a Suelen tava chorando muito. Imagina como tava a cabeça dela, que ela que armou tudo isso. Imagina só. E ela tava, e quando a gente chegou lá, que eu vi ela, eu já fui logo na direção. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Aí ela chorando, chorando, aí ela, eu vi ele, eu não tô acreditando. E veio pra me dar um abraço. Veio pra me dar um abraço. Eu coloquei a mão dela assim, eu falei, olha, eu respeito que você tá grávida, respeito que você gostava do meu irmão, mas isso aqui tem dedo seu. Eu sei do Abner, eu sei de tudo, tá? Eu sei que você não queria só o Lincoln, não queria só o meu irmão. Você é zoiuda, você quer todos. Você armou isso aqui, né? Porque talvez você não queria só o meu irmão, você queria 2 donos do morro. Não era isso? Então agora você vai embora. A mulher, a minha cunhada, tá aí com os filhos, chorando aos prantos. Você tem noção? A minha mãe, o meu pai, eu vi o meu irmão sendo morto. Então você vai embora. Agora, Suelen. Agora. Você tá me ouvindo? Você não vai ficar aqui. Você não é bem-vinda. Você não é da família. Você vai criar esse filho longe da minha família. Você e esse filho. Ah, mas ele é uma criança, não vai... Não quero saber. Tá feliz agora? Deve tá, né? Vai embora. E ela chorando muito, 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 muito. Abaixou a cabeça e foi embora. E foi isso, gente. Teve o velório. A gente fez uma homenagem lá pra eles. Assim, apesar dos apesares, as escolhas erradas que eles fez, eles tinham uma família e muita gente da favela gostava deles. Muita, 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 muita. Eles eram pessoas boas pro povo deles, entendeu? Então tinha muita gente lá. Muita gente. Tipo, lotou o lugar, vocês não fazem ideia. Era muita gente. Repercutiu também bastante. Então tinha jornal, essas coisas assim, sabe? A gente ficou lá no velório, durou mais ou menos umas 2 horas, 3 horas. E depois levou o caixão pra onde enterra, né, gente? Pro cemitério. E aí mais um chororô, a gente chorou muito, muito. Nossa, ver aquilo ali, nossa, foi uma das piores dias da minha vida, com certeza. Ver a Bia chorando daquele jeito, eu todo momento do lado da Bia e da minha cunhada. E a gente consolando elas, enfim, gente, foi muito triste. Depois daquilo ali, a gente foi pra casa da minha mãe, a Bia foi pra casa da sogra dela, eu fui pra casa da minha mãe, a minha avó tava junto também, um tio meu também tava junto por parte de mãe, né? Tava tipo a família bem junta, assim, sabe? A gente foi lá pra casa da minha mãe fez um café, um clima péssimo, todo mundo muito triste, todo mundo muito preocupado com a minha mãe a todo momento. A minha mãe teve uma hora que a gente tava cantando pro meu irmão e a minha mãe desmaiou. A pressão dela deve ter caído, ela desmaiou, mas eu levei todos os remédios, negócio de medir pressão. A Cida também, a Cida tem curso de enfermagem, então ela já foi ver a minha mãe também. As duas, assim, virou bastante amigas, porque lembra que eu falei pra vocês que a Cida começou a trabalhar no caso da minha mãe? Elas estavam passando por aqueles momentos de perder o filho juntas, né? Então, elas estavam juntas ali, uma ajudando a outra, viraram muito amigas. E o Lincoln chorava muito, 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 muito. Ele tava se sentindo muito culpado, mas eu falei, não é culpa sua. Ele foi lá só pra resolver com os amigos dele e acabou perdendo os amigos dele. Os amigos no qual queria tirar a vida dele. E mesmo assim ele tava sofrendo muito. E aí a gente foi pra casa da minha mãe, ficou lá conversando. Eu dormi na casa da minha mãe nesse dia. O Lincoln também dormiu, a minha avó, o Lincoln levou pra casa.
E eu tive uma conversa com a minha avó. A minha avó falou assim: filha, eu comprei um apartamento na planta que ficou... Eu sei que agora não é momento pra falar disso, mas eu comprei um apartamento na planta que ele ficou pronto recentemente. Se você quiser sair de lá, tá? Eu sei que lá não te traz lembranças boas. Se você quiser sair de lá, você pode ir morar no meu apartamento. É seu e do seu marido. Se vocês quiserem se casar, a avó também ajuda. Aí eu falei: avó, eu tô abrindo uma empresa. Ela falou: não, você pode colocar outra pessoa pra cuidar disso, abrir outras empresas, enfim. Vai ser bom vocês saírem um pouco de lá, se desvincular. Ainda mais que você quer que o seu marido trabalhe honestamente. Enfim. E aí eu falei que eu ia pensar, que eu ia conversar com o Lincoln. Fiquei pensando sobre, né? Mas não conversei. A gente foi dormir. No outro dia a gente acordou. O clima péssimo, óbvio. Com a minha mãe, com meu pai. Meu pai em silêncio total, não falava com ninguém. Eu fui no sofá, deitei no colo dele, comecei a chorar e ele chorar também. A gente ficou ali chorando em silêncio. Acho que ali eu demonstrei que eu tava do lado dele. Ele chorava muito e eu abraçava a perna dele assim, sabe? Mas ele não conversava com ninguém, ele não comia. E a minha mãe... E aí eu fiquei ali chorando no colo do meu pai. Aí eu falei que eu ia pra casa, que eu ia tomar um banho, mas eu ia voltar pra casa da minha mãe e tal, pra ficar com eles. Fui pra casa e ali eu sentei pra conversar com o Lincoln. Eu falei assim: amor, a minha avó deu a ideia da gente ir morar no apartamento dela. Ficou pronto, eu lembro da época que ela comprou. E eu tava pensando seriamente em fazer isso. Eu acho que eu ter visto o que aconteceu com o meu irmão... gente, detalhe, foi na rua da onde ia ser, onde a gente tava abrindo o salão. Eu falei: eu acho que eu ter visto isso com meu irmão mexeu um pouco comigo. Eu tô tentando ser forte por causa da minha família, não quero demonstrar fraqueza, porque eles precisam que eu seja forte nesse momento, pelo meu pai, pela minha mãe, enfim. Mas eu tô muito mal com tudo isso. Aqui também não te traz lembranças boas, a sua avó também faleceu aqui, você viveu vários momentos com o Abner aqui nessa favela, então eu acho que agora a gente tem que mudar, né? A gente tem que dar um passo novo, recomeçar a nossa vida. Aí, sobre a nossa empresa, eu posso, sei lá, coloco outra pessoa para trabalhar, posso dirigir de longe, né? Não preciso ficar na empresa. E posso abrir um menor no bairro da minha avó, é um bairro muito bom, vai lucrar bastante, enfim. Aí ele falou assim: ai, amor, eu posso pensar sobre? Eu falei: quanto você quiser, amor, não vou te pressionar. Se você não quiser ir, a gente conversa, muda de casa, sei lá, mas aqui traz muitas lembranças ruins e é tudo que a gente não precisa nesse momento. E lá onde a minha mãe mora, eu também, você sabe, nunca gostei. E lá também não me traz boas memórias. Enfim, eu queria recomeçar a minha vida, sabe? Me afastar desse mundo de baile, essas coisas assim. E aí ele falou: amor, eu vou pensar, tá? Agora minha cabeça tá a milhão. Eu perdi os meus melhores amigos, meus únicos 2 melhores amigos. Independente de tudo que eles iam ou queriam fazer comigo, eu prefiro lembrar dos momentos bons. Eu falei: amor, você não tá errado. Te amo muito, o que você precisar, eu tô aqui. Se você quiser conversar, se você não quiser, se você quiser ficar quieto, eu vou te respeitar. Aí ele: não, eu também tô aqui, eu sei que eu perdi meus melhores amigos, mas você perdeu um irmão. E eu também tô aqui pra tudo, tá? A gente só precisa passar por esse luto. E aí a gente passa uns 2, 3 dias indo na minha mãe, no meu pai.
mas em silêncio um com o outro, assim, sabe? Só dando carinho, mas sem conversar. Continuação e o final da história, gatas. E aí eu conversei com ele sobre essa oportunidade da gente sair dali, né? Da gente recomeçar a nossa vida. Respeitei o momento dele, ele também respeitou o meu. A gente deu uma estagnada sobre a empresa que a gente estava abrindo, principalmente porque era na rua onde tudo aconteceu. Enfim, a gente foi passando os dias, eu indo na minha mãe, eu ficando com a minha mãe, com meu pai. Eu acho que eles precisavam muito de mim, sabe? Eu se tornei a única filha deles, né? Depois que meu irmão faleceu, virei filha única, entre aspas. Eles só tinham eu. A minha avó começou a frequentar bastante a casa da minha mãe, sem... Na verdade, eu ia falar sem preconceito, mas ela nunca teve esse preconceito. Era mesmo por medo. Sabia que o meu irmão não mexia com coisa boa, não compactuava, não gostava. Então a minha mãe, ela teve esse apoio, esse carinho, tanto meu quanto da minha avó, quanto do Lincoln. Pro Lincoln foi bem mais difícil do que pra mim, gente, porque ele conviveu bem mais com o meu... que ele teve mais convivência, mais amor, mais apego pelo meu irmão do que eu tive. Ai, Vitória, mas ele era teu irmão. Sim, só que eu não fui criada com ele, eu não convivi. Os últimos meses que se passaram foi muito bom. A gente... Era surreal, assim, a nossa conexão. A gente se deu muito bem, mas ele não deixava de fazer coisas que eu não gostava, coisas que eu não aceitava, coisas que eu achava errado, não concordava. Então, assim, a nossa relação sempre foi na base... você fica aí, já que eu não concordo com o que você faz, e ele também não fazia questão, então não precisa se aproximar. Só que o Lincoln não, o Lincoln sempre teve muito ali pra ele, o Lincoln sempre teve muito do lado dele, do lado do Abner também, que era tipo o melhor amigo dele, eram os três pra tudo, os três cresceram junto. Pro Lincoln tava sendo muito difícil, porque ele já havia perdido o pai, ele já havia perdido a mãe, ele já havia perdido a avó, então ele já não tinha mais ninguém que ele conviveu a vida toda. Ele tinha a Cida e o marido dela como os pais dele, e ele também supriu, não vou dizer que substituiu, mas ele confortou os pais do Abner com ele, assim, sabe? Tipo, sendo presente. Eu e o Lincoln, a gente virou padrinhos da filha da Bia, que eles tinham junto. E foi isso, gente. A gente foi passando os dias até que ele conversou comigo, falou que conversou com o tio dele, que é o marido da mãe do Abner, né? E aí a gente conversou e ele falou que conversou com o tio dele, falou que o tio dele incentivou muito ele, que o tio dele apoiou muito ele se mudar dali, por mais que ele cresceu ali, pra ele se desvincular daquilo, ele não tinha mais dívida nenhuma a seguir. O morro ficou tranquilo naquele momento, mas a qualquer momento, com certeza, iam tentar tomar o morro, fazer qualquer coisa, até mesmo colocar a vida dele em perigo. Então, ele resolveu abandonar. Ele já estava nesse processo, quando aconteceu tudo isso, ele falou: abandonou de vez, não quero me envolver em nada, não quero saber de nada. Quem começou a comandar o morro foi um amigo dele, que ele conversou, falou assim: olha, vai ficar Deus dará, eu não quero saber o que vai acontecer, eu só não quero que aconteça não quero que invadam, não quero que façam nada. E esse amigo dele, né, gente, já era envolvido, já mexeu com um monte de coisa e tomou o morro, assumiu o morro, na verdade. O marido da Cici, que na verdade estavam separados na época, ficou no lugar do meu irmão também. Então, assim, é difícil porque quem tá nessa vida já é acostumado com isso, né? Só que, igual eu falei, por escolhas erradas que a pessoa toma, todo mundo paga o pato junto. Tipo, foi muito sofrido pra todo mundo. E a favela toda sofreu, gente. O morro todo sofreu com a perda deles. Os dois morros sofreu muito. E aí eu conversei com a Cici virou a minha sócia
na empresa que eu ia abrir de estética. E aí ela ficou comandando as duas empresas, a dela e essa na favela. A dela também se tornou nossa, a gente reformou tudo. E eu abri uma franquia dentro do shopping, perto da onde a gente foi morar. A gente se mudou, a gente mobiliou todo o apartamento do nosso jeito, a minha avó ajudou a gente em tudo, a gente fez chá de casa nova, a gente casou no civil. Foi um casamento bem simples, assim, mas se Deus quiser, futuramente a gente vai fazer uma festança. E foi isso, gente. A minha mãe e o meu pai... A minha mãe, dona de casa, não quis voltar ao trabalho. A gente chama muito ela pra minha casa, eu vou muito na casa dela. Eu pedi pra ela me ajudar por um tempo lá no shopping. Ela faz muita companhia pra mim. Eu ensinei ela a lavar uns cabelos e distrai a mente dela, sabe? Ela vai de vez em quando lá, lava uns cabelos, fica conversando. O meu pai continua comandando a empresa e a oficina, as coisas que tinham lá na favela. O Lincoln se desfez de tudo, passou tudo pro nome do tio dele, que já era dele e do tio dele, mas ele passou tudo pro nome do tio dele. E foi isso, a gente se desvinculou real. A Bia, a Cida, o tio dele continuam morando lá. A gente sempre visita, a Bia sempre vem pra nossa casa, a gente traz a nossa afilhada pra cá, ela fica com a gente passeia com ela. A gente esses dias foi pra uma viagem no Beto Carreiro, todo mundo junto. Então assim, a gente virou bem uma grande família. Suelen não foi embora do morro, tá? Suelen não foi embora. Tá com outro cara lá, que eu nem sei quem que é, mas é conhecido lá do povo. Que esse cara faz altas coisas com ela, trai ela, larga ela em casa. Tá, faz várias coisas. E ai dela se ela trai ele, que ela fica careca. Suelen teve o filho do meu irmão, é um menininho. Gente, que isso? Que susto. Ela teve o filho do meu irmão, é um menininho, coisa mais linda, mas a gente não tem contato. A minha mãe vai visitar, mas o marido dela, assim, é bem complicado de lidar, então, assim, sabe, a gente deixa ela lá no canto dela. De vez em nunca minha mãe vai lá, visita, moram perto, assim. E é isso, gente, essa foi a história minha do Lincoln. A gente passou por muita coisa pra estar junto, foi muito triste tudo que aconteceu, mas foi necessário para que ele se tornasse uma pessoa melhor, para me conhecer o amor da minha vida. Foi do jeito que foi, não é uma história de romance, não é a melhor história do mundo, mas é a minha história. Por enquanto a gente não tem filhos, mas a gente se programa pra ter filhos daqui 1, 2 anos, que é quando a gente quer fazer o nosso casamento. A gente já tá vendo a data. A gente se casou no civil, mas a gente quer fazer uma festa. Ele também tá com planos de inaugurar uma loja agora de capacete, que ele sempre gostou muito de moto, né? Então ele quer inaugurar uma loja que vende capacete, acessórios de moto, enfim. Ele sempre gostou muito de mexer nisso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Beijo!